Oi, gente, estou aqui de volta para mais uma aula de biologia e hoje nós vamos começar com organologia vegetal. Nós já estudamos a histologia, né? Quais são os tecidos que existem nas plantas. Nós vimos que existem meristemas e existem tecidos adultos, não é? Também conhecido como tecidos permanentes. E nós estudamos quais são esses tecidos, tanto os meristemas como os tecidos permanentes. Bem, hoje nós vamos estudar os órgãos, né? Como o próprio nome já diz, organologia vegetal diz respeito aos órgãos da planta. Para que a gente possa entender bem como é a formação do órgão, é necessário antes conhecer os tecidos, né? Que foi o que a gente viu antes. Durante a aula de hoje, nós vamos relembrar alguns dos tecidos, né? Porque o órgão vai ter vários tecidos, tá bom? O conjunto de tecidos forma um órgão. Então, quando a gente estiver vendo um órgão, eu vou falar a respeito de determinados tecidos que a gente já viu. Então, se você ainda não assistiu a aula de tecidos, volta lá e assiste as duas aulas de histologia vegetal que tem aqui no canal. E depois você vem para cá, tá certo? Para entender como é que estão organizados esses órgãos. Então, as plantas, elas possuem alguns órgãos, né? Vamos dizer que são 6 órgãos, tá certo? Que a planta possui. 6 órgãos. Esses órgãos, eles vão ser divididos em órgãos vegetativos e órgãos reprodutivos, né? Os órgãos reprodutivos são aqueles que estão relacionados à reprodução sexuada da planta. E os órgãos vegetativos são os demais. Pega lá sua apostila na página 17, você vai poder acompanhar aqui e ver quem são os órgãos vegetativos. Olha aqui, acompanha comigo. Os órgãos vegetativos são raiz, caule e folha. E os órgãos reprodutivos, flor, fruto e semente. Então, nós vamos começar com os órgãos vegetativos. O primeiro deles é a raiz. A raiz, ela é um órgão que é subterrâneo, né? Ela tem uma afinidade pelo solo, né? Então, ela vai se fixar no solo. Ela vai se desenvolver a partir de uma região do embrião, né? Da semente. Quando a gente pega a sementinha e planta, essa raiz, ela vai começar a se desenvolver por uma região do embrião chamada de radícula. As suas funções estão relacionadas com a fixação da planta, né? Aquele substrato, ao solo em que ela está, e também com a absorção de água e sais minerais do solo. Por isso que é importante a gente estar sempre regando as plantas e também colocando adubo, né? O que a gente chama de adubo. É o adubo que vai poder repor esses sais minerais que a planta precisa absorver através da sua raiz. Então, também pode atuar como órgão de reserva, tá? Principalmente de uma substância importante chamada amido, né? Que a gente já viu que é a reserva de energia das plantas. O amido é um carboidrato muito importante que a planta ela vai produzir, esse amido não vai ser produzido na raiz, mas a planta ela pode armazenar como uma dispensa, né? A raiz é como se fosse uma dispensa da planta. Ela vai guardar ali o excesso de alimento que ela produziu para que ela possa se alimentar no decorrer do ano. Então, o que é que ela guarda na raiz? É um alimento chamado amido que vai ser produzido lá nas folhas. Embora ele seja produzido nas folhas, ele vai ser guardado, né, na despensa da planta, que é a raiz. Então, aqui ele dá alguns exemplos. Por exemplo, a beterraba. A beterraba é uma raiz e ela tem ali um acúmulo de amido no seu interior, por isso que ela fica gordinha. A batata doce também, né? A outra macaxeira também, né? Mandioca. A cenoura, tá certo? Então, todas essas são raízes que armazenam amido, né? Então, aqui eu tenho uma cenoura. E essa cenoura aqui, na realidade, ela é uma raiz pivotante de uma planta, olha só. Tem uma pontinha aqui, ó, aqui é onde fica o meristema, que a gente vai ver já já, a região de células embrionárias da raiz, e aqui eu tenho continuidade, essa aqui tá até nascendo já umas folhinhas aqui na ponta, né, da raiz. Então, a cenoura, ela é uma raiz pivotante, né, a gente vai ver os tipos, a gente já viu, na verdade, quando a gente foi ver em Eudicotyledôneo, né, a gente viu que existe esse tipo de raiz. E aqui, ó,
Aqui dentro, a gente tem um armazenamento de uma substância principal, que é o amido. Mas não existe só o amido aqui, não. Existe também vitaminas, proteínas, que a planta vai armazenar aqui nessa reserva, né? Como se fosse a despensa da planta. Bom, então, continuando. O desenvolvimento do sistema radicular da planta teve uma importante função evolutiva, né? Então, acredita-se que devido ao desenvolvimento da raiz, né, por essa raiz maior, essa raiz com vasos condutores de seiva, fez com que as plantas vasculares pudessem se fixar, né, aqui, ó, em ambiente terrestre. E com essa fixação maior, ela agora consegue absorver mais nutrientes e aumentam, né, a eficiência dessa absorção, a eficiência da condução e, consequentemente, a eficiência no que se diz respeito ao crescimento da planta. A planta consegue crescer muito mais com uma raiz mais desenvolvida, né, que é o que não acontece com as briófitas, né, que possuem rizóides. São raízes bem simples, não desenvolvidas. Então, aqui a gente tem uma estrutura da raiz para a gente identificar as suas áreas, né? As suas zonas. A cenoura, ela tem essas zonas, tá certo? É porque ela é raspada antes de ser vendida no supermercado. Eles raspam essas zonas aqui, ó, zona tuberosa, esses pelinhos que tem aqui, que a gente chama de zona pilífera. Eles raspam aqui a cenoura para que ela fique limpinha assim e seja comercializada. Mas as raízes, em geral, elas têm essa estrutura. Então, eu vou ter a parte aqui que fica entre a raiz e o caule, que eu vou chamar de colo. Eu tenho essa segunda área aqui, que eu vou chamar de zona tuberosa, que é a área onde vai sair as raízes secundárias, né? Que às vezes a gente vê essas raízes, principalmente se for pivotante, a gente vai ver, né? Aqui está se tratando de um órgão que é de uma raiz que é pivotante, tá certo? Então, aqui é uma estrutura de raiz pivotante. E aqui, ó, na zona tuberosa da raiz, a gente vai ter aí a região por onde vai sair as demais raízes secundárias, que vai fazer essa ramificação da raiz, né, para que ela absorva cada vez mais nutrientes. Aqui, olha, eu tenho uma região bem específica, chamada de zona pilífera, que é uma região que apresenta pelos absorventes, e é por onde ocorre a entrada de água e sais minerais. Então, essa região aqui é a região principal onde vai ocorrer a entrada de água e sais minerais. Ah, e essa raiz secundária aqui não vai ter, não? Essa raiz secundária, ela vai se desenvolver, essa que está saindo aqui, ó. Ela vai se desenvolver e ela também vai ter uma região de zona pilífera, mas a raiz principal, né, que é essa que a gente está vendo aqui, ela tem uma região de zona pilífera bem grande e é por aqui que vai ser absorvido água e sais minerais. Abaixo da zona pilífera, nós temos uma zona lisa, que é uma zona de crescimento da raiz, tá? É aqui onde a gente vai encontrar ainda os meristemas. Então, mesmo a planta já sendo uma adulta, mesmo assim, ainda se preserva uma quantidade de tecidos meristemáticos aqui, de tecidos embrionários, porque são eles que vão promover o crescimento da raiz. E aqui, por último, ó, nessa região aqui final, a gente vai ter a coifa, também conhecida como calíptra. Essa região, ela vai servir como proteção. Ela vai revestir a pontinha da raiz e vai protegê-la. Ela protege essa região aqui, ó, a zona lisa. A coifa vai ajudar a raiz a penetrar no solo sem danificar a zona lisa, que é aquela zona que tem os tecidos embrionários, né, os meristemas. Tá bom? Então, aqui no finalzinho da raiz, que é a cenoura, ó, aqui no finalzinho a gente vai chamar essa partezinha aqui, ó, final da cenoura, né, da raiz. A cenoura é uma raiz. Então, esse finalzinho aqui eu vou chamar de coifa. Ela que vai permitir que a raiz consiga se enfincar no solo cada vez mais, né, o solo pedregoso, às vezes um solo duro, mas sem danificar a estrutura da zona lisa. Agora vamos para a anatomia da raiz, por dentro. Como é que a raiz é por dentro? Então, por dentro, a raiz tem a seguinte estrutura. Olha só aqui nessa imagem. Eu tenho a epiderme, lembra do tecido de revestimento? A epiderme, que seria a casca da cenoura. A casca da cenoura é a epiderme.
Depois, eu vou ter um tecido interno, que eu vou chamar de córtex. Aqui tá verde, né? Só pra gente poder diferenciar. Mas nem sempre é assim, né? No caso da cenoura, por exemplo, a gente não vai ver verde dentro, né? A gente tá vendo que a epiderme dela tem umas listrinhas aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar mais perto para vocês verem. E os pelinhos também, ó. A gente já consegue ver um aqui, ó. E logo dentro da raiz, a gente vai ver uma região chamada de córtex. E mais internamente, uma região chamada de cilindro vascular. Então, vamos ler aqui um pouquinho, só para entender como é que funciona as três. A primeira é a epiderme, que é o tecido de revestimento. E uma característica dessa epiderme, né, dessa casca da raiz, é que ela é aclorofilado, né? É um tecido aclorofilado. Significa que ele não tem clorofila, portanto, não faz fotossíntese. Se origina da protoderme, que é o meristema primário, e a epiderme é desprovida de estômatos também na raiz, tá? Não tem nem clorofila, nem cloroplasto, tá? Não tem parênquima clorofiliano e também não tem estômato. Grava isso, a raiz não tem, a epiderme da raiz não tem estômato e não tem parênquima clorofiliano. E vai apresentar aí vários pelos absorventes. Aqui. O córtex, que é a região intermediária, ocupa a maior área da raiz primária. Suas células acumulam reserva de leucoplasto, então é no córtex que há o acúmulo de amido. E, por último, a região mais interna, aqui, ó, é chamada de cilindro vascular e é constituído pelo periciclo. Células avasculares que originam as raízes laterais, tá? Elas que vão dar origem àquelas ramificações da raiz, e por tecidos vasculares, que a gente vai chamar de xilema e floema primário, né? Então, é aqui que vai estar o xilema e o floema primário. E logo abaixo a gente vai ter aqui a coifa, né? O tecido da coifa está ilustrado aqui. Aqui é uma coifa verdadeira que foi retirada de um microscópio. Para a gente ver aqui os meristemas. O meristema bem aqui e a coifa aqui. Olha só como as células são diferentes, né? As células do meristema e as células da coifa. Nessa imagem aqui da página 18, onde nós vamos ver a histologia da raiz por dentro, né? Se eu fizer um corte aqui da cenoura, cortar essa cenoura, eu vou ter mais ou menos esses tecidos. É claro que aqui na cenoura eu vou ver tudo laranja, então eu não vou conseguir diferenciar muito bem os tecidos, tá? Mas não significa que ela não tenha, porque todos eles são da mesma cor, a gente não consegue diferenciar muito bem. Então, se eu abrir aqui, não vai fazer muita diferença. A gente só vai conseguir distinguir a epiderme, o córtex e o cilindro vascular, mas a gente não vai conseguir distinguir todos esses tecidos que tá aqui na figura. Mas nela existem esses tecidos. Se a gente for olhar no microscópio, a gente consegue diferenciar. Então, aqui está mostrando as zonas, as regiões. Olha só como é que é a raiz em cada uma das regiões. A número 1 é a zona pilífera. Olha só como é que se eu cortar essa raiz, como é que eu vejo a zona pilífera? Os pelos aqui absorventes em volta da epiderme, né? Saindo da epiderme, o córtex e a região do cilindro vascular, com uma estrutura que a gente chama de periciclo, e o xilema e o floema aqui no centro. O 2 representa a região superior à zona pilífera. Aqui, olha, eu já não tenho mais os pelos absorventes, mas eu tenho todas as outras estruturas, tá? Eu tenho o floema e xilema primário, periciclo, né? E aqui seria o córtex em verde e a epiderme aqui na parte externa. Né? Então, aqui seria a zona de alongamento. O 3 representa a zona de diferenciação. Essa região aqui, ó, é onde vai ocorrer, é onde vai ter a saída das raízes secundárias. Perceba que aqui na zona de diferenciação, nós vamos ter aqui, ó, a formação do felogênio, aquele tecido que a gente já estudou, tá certo? Que vai se diferenciar depois em feloderme e suber, nas raízes secundárias. Então, eu tenho aqui o xilema e o floema primário no seu interior. Olha, observe que o xilema fica no interior e o floema fica na parte externa, tá certo?
xilema fica mais no centro da raiz e o floema fica na parte externa. Depois a gente tem aqui o periciclo, né? Que vai formar o câmbio. E eu tenho aqui o córtex em verde e o felogênio, o aparecimento do felogênio que posteriormente vai dar origem à feloderme e o suber da raiz, nas raízes mais velhas, tá? E aqui eu tenho a epiderme. E no 4 aqui, ó, que é o colo da raiz, olha só como é que a gente vai ter. Nós vamos ter aqui também, né, a epiderme, só que eu já vou ter aqui, ó, uma transformação, eu tenho o felogênio se transformando em feloderme sub, então essa raiz aqui é mais grossa. Eu tenho aqui também, ó, o câmbio vascular, que já foi formado, xilema e floema primário, mas eu também tenho xilema e floema secundário. Então, nas plantas que são gimnospermas e nas plantas que são eudicotiledôneas, nós vamos ver que existe um crescimento, não somente o crescimento primário da raiz, que é esse aqui, mas também existe um crescimento secundário da raiz, onde vai ser formado aí a diferenciação do felogênio em feloderme suber, e eu também vou ter nessa raiz secundária a formação do xilema e do floema secundário. Lembrando que o xilema, ele vai ficar sempre no interior. Olha só, o xilema primário é esse que está bem aqui no centro. Xilema secundário é esse que está aqui, ó, em volta do xilema primário, em verde. Deixa eu aumentar aqui a imagem para a gente ver. Aqui, nessa região amarela, esse círculo amarelo. Observe que o floema permanece na parte mais externa, o xilema mais internamente e o floema mais externamente, na raiz. E por último, aqui a gente consegue visualizar algumas fibras ainda do floema primário, esses azulzinhos aqui, ó. Tá? Mas perceba que o floema primário ele praticamente desaparece e é substituído pelo floema secundário, que é esse círculo aqui amarelo. Continuando, nós vamos ver agora os tipos de raízes. Existem vários tipos de raízes, tá? Elas são formadas de acordo com o ambiente em que a planta vai estar presente. Existem raízes que são subterrâneas, a maior parte das raízes elas ficam abaixo do solo, mas existem algumas raízes que ficam acima do solo e elas vão servir para que a planta ela se apoie ou se fixe em determinado substrato. A gente vai ver, tá bom? Mas de maneira geral todas as plantas elas têm raízes subterrâneas, a maioria delas. Algumas poucas plantas elas não vão ter raiz subterrânea, mas existe um motivo pelo qual ela não vai ter raiz subterrânea. Então, quais são as raízes subterrâneas? Elas constituem o tipo mais comum de raiz encontrado nas plantas e há dois tipos principais, é a axial e a fasciculada. A gente já viu isso lá em Eudicotiledônea, que a gente viu que existem plantas que possuem uma raiz pivotante, né, que é o meu caso aqui, ó, da cenoura, ela é pivotante e ao mesmo tempo tuberosa, a gente vai ver por quê. Uma planta que tem raiz axial ou pivotante, ela tem um eixo principal, que é esse eixo aqui. E as raízes secundárias que vão sair da raiz primária. Elas vão ser encontradas em dicotiledôneas, né? Eudicotiledôneas e gimnospermas. É o tipo de raiz que penetra mais profundamente no solo, fazendo com que essas plantas elas sejam mais firmes, né? Às vezes vem uma tempestade e elas não caem. A segunda é a raiz fasciculada, também conhecida como cabeleira, que é essa aqui, nós já estudamos quando a gente estava vendo Eudicotiledônea, né? Por exemplo, o coqueiro, a gente viu o milho. São raízes que não apresentam o eixo principal, né? Todas as raízes laterais são bem ramificadas, finas e crescem igualmente aqui. Esse tipo de raiz reduz os processos erosivos, mas em compensação, né, ela é mais fraca, né? Se tiver um vento, às vezes uma ventania, essa plantinha pode cair. E é característica de monocotiledôneas como grama, milho e cana-de-açúcar. E por último, a raiz tuberosa. A raiz tuberosa, ela pode ser axial pivotante? Sim, tá bom? Então, a raiz tuberosa, ela é uma raiz axial, que é o caso aqui, ó, da nossa cenourinha. Ela é uma raiz axial, porém, ela tem uma característica de acumular reserva de nutrientes, que eu já falei para vocês, que é o amido. Então, quando eu tenho uma raiz axial que fica gordinha, né, que ela absorve amido e é tratada como uma dispensa, né, uma raiz de reserva da planta, como é o caso da cenoura, do nabo, do rabanete, também
da macaxeira e também da batata doce, então eu vou chamar de raiz axial tuberosa. Existem também raízes aéreas, né? Raízes que ficam acima do solo. Essas raízes aéreas que ficam acima do solo, geralmente elas não estão sozinhas. Existe uma raiz principal que vai até lá no fundo, mas existe essas raízes que ficam nas regiões externas. Então, essas raízes elas vão ter uma finalidade. A primeira é a raiz suporte, né, que é uma escora. Elas são raízes adventícias, existe uma raiz pivotante aqui, mas na lateral começa a nascer outros tipos de raízes. Isso aqui é um pé de milho, né, que é bem clássico esse exemplo. Então, saem ao redor, na parte externa superior ao solo, raízes secundárias que servem para ancorar aquela planta no solo, né? Já que ela não tem uma raiz pivotante, a raiz é fasciculada, que está lá embaixo, então por isso que ela possui essas escoras. Existe também o tipo de raiz tubular. São raízes aéreas totalmente achatadas, né, como se fossem tábuas, que sustentam os troncos, né, muito altos, como o caso das figueiras. Então, são plantas enormes, embora elas tenham raiz pivotante, mas é como se fosse uma raiz extra, essas que ficam na lateral, para apoiar aquela planta gigantesca ao solo. E existem raízes estrangulantes, tá? São raízes resistentes, ramificadas, que se enrolam em troncos de outras árvores, os quais lhes servem de apoio. Essas raízes crescem em espessura e acabam matando a planta de apoio. Por isso que elas são chamadas de estrangulantes. Elas realmente estrangulam a planta em que ela está se apoiando. O exemplo que ele dá aqui é o cipó mata-pau, né? Ele faz isso aqui, ó. Essa aqui é a planta, tá vendo que tem um tronco aqui bem grande abaixo? É a planta de apoio. E a raiz que está estrangulando é essa aqui, ó, do cipó. Ele está se apoiando naquela planta, né? Através das suas raízes, mas ele se fixa tão bem que acaba acontecendo aí um estrangulamento da planta que está sendo utilizada como escora. Existem alguns outros tipos de raízes que são aéreas. Esse daqui, ó, por exemplo, são raízes respiratórias. Eu não sei se vocês já chegaram a ver, acredito que sim, que aqui tem no mangue. Aqui na nossa região tem, a gente tem manguezal, e o mangue ele tem essa característica de, embora ele tenha raízes subterrâneas, ele libera raízes aéreas, também conhecidas como pneumatóforos, que são raízes que vão respirar, né? Elas vão procurar oxigênio na atmosfera, já que o oxigênio do solo é consumido pela grande atividade microbiana que existe no solo do manguezal. É um solo úmido, alagado, então existem muitas bactérias aeróbicas que consomem todo o oxigênio que tem nesse solo e as raízes da planta procuram oxigênio aonde? Na parte externa. E saem esses pontinhos aí, né, como se fossem espinhos, na realidade são as raízes da planta ali. A outro tipo de raiz que é aérea é essas grampiformes. As raízes grampiformes, elas só servem para se apoiar mesmo. Elas não têm utilidade de sugar nada da planta que está sendo apoiada. Então, uma planta está sendo apoiada na outra e ela libera essas raízes grampinhos, né, que a gente vai chamar de grampiformes, para que ela possa se apoiar, tá certo? Um exemplo aqui é a aérea. Existe também as raízes cintura, que são aquelas raízes, por exemplo, de plantas orquídeas e bromélias. Nós chamamos essas plantas de plantas epífitas, que elas crescem fixadas em um suporte, geralmente caules de outras árvores, mas elas não são plantas parasitas, elas não vão sugar os nutrientes da árvore em que elas estão escoradas, não. Elas vão produzir essas raízes cinturas e vão se fixar na planta para que elas consigam absorver sol, né? Essas plantas geralmente são plantas de ambientes, como por exemplo a mata amazônica, elas não conseguem atingir a luz solar se elas não se escorarem em plantas maiores. Então é por isso que elas utilizam esse tipo de raiz, mas elas não são consideradas plantas parasitas, porque elas não sugam a seiva da planta que ela está escorada, tá certo? Por último, nós vamos ter essas aqui, ó, raízes sugadoras
ou austórios. Essa sim é considerada uma planta parasita, porque ela não somente vai se apoiar na planta hospedeira, mas ela também vai sugar a sua seiva. Então vamos ler aqui, ó. São características de plantas parasitas, atingem os vasos condutores da planta, ela penetra na planta em que ela está se apoiando. Vão atingir o xilema, de onde vão retirar a seiva bruta da planta, certo? E a planta vai se denominar hemiparasita. A mais conhecida, né, é a erva de passarinho. E em alguns casos, os austórios, eles atingem também o floema da planta, né, retirando também a seiva elaborada da planta. Nesse caso, a planta denomina-se holoparasita. Hemiparasita quando retira o xilema e holoparasita quando retira o floema. Um exemplo de uma planta hemiparasita é a erva de passarinho e um exemplo de uma planta holoparasita é o cipó chumbo. E por último, nós temos raízes que são aquáticas. Olha só, observe, né? Essas raízes que são aquáticas, elas apresentam um parênquima com ar, que a gente vai chamar de aerífero, que nós vimos na aula passada, né? É muito abundante para que ela consiga flutuar. Esse tecido armazena e conduz o ar, facilitando as trocas gasosas e a flutuação da plantinha, né? Aqui um exemplo de uma planta que possui, uma planta aquática que possui raiz que flutua com parênquima aerífero. E agora nós vamos ver a organologia do caule. Então, aqui a gente consegue observar a imagem do caule. Ele também é um órgão vegetativo, como eu falei, raiz, caule e folha são órgãos vegetativos. Se origina no caulículo, lá no embrião também. E quais são as funções do caule? Condução de nutrientes e sustentação da planta. Ele também pode atuar como reserva, tá? Existem caules de plantas que atuam como aquela raiz que a gente falou, a raiz tuberosa. Um exemplo bem comum é esse aqui, ó. A batata inglesa. A batata inglesa não é uma raiz, a batata inglesa é um caule, daqui vai sair as raízes e daqui vai sair as folhas. Ela é o meio termo. É um caule subterrâneo que faz isso aqui, ó. Atua como reserva de nutrientes, porque ele também vai armazenar amido no seu interior. Não somente ele, mas também a cebola, o alho, tá? Ah, mas a cebola fica enterrada. O alho também fica enterrado. Como é que ele é um caule? Eles são caules que são subterrâneos, tá certo? A batatinha também, ela fica enterrada, mas ela é um caule subterrâneo, ela não é uma raiz. Então, lembra disso, que é questão de prova e também do Enem. O caule é dividido em 3 regiões, nós, entrenós e gemas. Vamos olhar aqui na figura. Aqui, ó. Eu tenho os nós, né, que constituem as regiões do caule onde ocorre a inserção das folhas. Eu tenho os entrenós, são os espaços localizados entre 2 nós consecutivos, essas regiões aqui, ó, onde está. Aqui eu tenho um nó, aqui eu tenho outro nó, então entre os dois eu tenho um entrenós, regiões entre nós, né? É bem fácil de lembrar. E as gemas são os brotos, aqueles brotinhos, olha, que vão saindo. Aqui eu tenho uma gema apical, aqui eu tenho outra gema, gema lateral, terminal. Então, são regiões formadas por células meristemáticas, células embrionárias. Então, olha só, nós vimos que a raiz tem células embrionárias lá na pontinha, né? Lá no final da raiz tem células embrionárias, meristemáticas. No caule, nós também vamos ter. Onde é que estão essas células meristemáticas no caule? Estão nas gemas. A gema apical ou terminal, que é essa aqui, ó, é responsável pelo crescimento longitudinal, para cima. E as gemas laterais, que são essas aqui, ó, determinam a formação de novas folhas e ramos. Agora vamos para a anatomia do caule. Dentro da parte de anatomia do caule, nós podemos observar 2 padrões. Existe o padrão de plantas cotiledôneas, aqui, na esquerda, e existe o padrão de plantas eudicotiledôneas, na direita. Então, nas duas nós vamos ter uma epiderme, né, que é o tecido de revestimento, na parte externa. Se eu pegar
um caule, né, a batatinha, cortar no meio, eu vou conseguir observar essa diferenciação. Ah, mas a batata eu vejo tudo da mesma cor, tá? Por que que tá colorido aqui na figura da apostila? É porque nós colocamos corantes para a gente poder visualizar melhor no microscópio, tá bom? E a gente consegue diferenciar as estruturas com os corantes. Então, eu tenho a epiderme nas duas, tanto no caule das monocotiledôneas como no caule das eudicotiledôneas, eu tenho epiderme. Mas a parte interna são distribuídos diferentemente. Eu tenho aqui nas monocotiledôneas, a gente já viu isso, mas aqui a gente está detalhando melhor. As monocotiledôneas, os feixes vasculares, eles são desorganizados, olha, eles são espalhados. Tenho vários feixes aqui, com xilema e floema, mas eles estão todos, né, distribuídos aleatoriamente no caule. E nas dicotiledôneas, ou eudicotiledôneas, existe uma melhor organização. Eu tenho essa região aqui interior, que eu vou chamar de medula, e os feixes vasculares com xilema e floema, eles ficam aqui, ó, todos bem organizados na borda, tá bom? Na região periférica do caule. E o córtex está aqui. Então, tem essa diferença entre os dois. Quais são os tipos de caules? A maioria dos caules desenvolve-se acima do solo. E quais são os tipos de caules, né? Nós sabemos que a maioria dos caules, eles vão desenvolver acima do solo, mas existem, como eu falei para vocês, alguns caules subterrâneos e alguns aquáticos. Então, vamos ver aqui o primeiro, que é o rizoma. O rizoma é um caule que cresce paralelo ao solo e onde partem as raízes adventícias, né? Então, um exemplo aqui é a bananeira e a samambaia. Eu também vou ter o tubérculo, que é esse caso aqui, ó, da batata. São caules que, diferente das raízes, eles possuem presença de gemas ou brotos. Então, é um caule que tem várias gemas que vão ali se diferenciando, né, para armazenar nutriente, que eu vou chamar de broto, gema ou broto. Um exemplo, batata inglesa, cará e inhame. E existe também o caule chamado de bulbo, que é aquele da cebola e do alho. É um caule modificado, denominado de catáfilos, né? Ele vai ter essas folhas modificadas, que são as catáfilos, que são os catáfilos, que acumulam substâncias nutritivas, não somente amido, mas também várias substâncias interessantes para a nossa saúde. Os exemplos, cebola e alho. E os caules aéreos? Caule aéreo a gente vai ter vários tipos. Eu tenho, por exemplo, o tronco, né, que é o mais conhecido, esse daqui de árvores maiores, árvores grandes como eudicotiledôneas e também árvores gimnospermas grandes, vão ter caules. Eu tenho o estipe, que é um cilindro alongado e fibroso, né? Esse aqui é lenhoso, né? Ele vai ter um maior acúmulo daquele que a gente viu lá, né? Do filogênio, do suber e da epiderme, né? Vai estar bem desenvolvido aqui o suber nesses caules. A estipe, vão ser bem menores, vão ser bem um diâmetro menor, ele vai ser bem alongado e fibroso. Um exemplo da estipe aqui é o coqueiro. O caule cladódio. O caule cladódio, ele possui a característica de ser achatado e suculento. Ele parece uma folha, mas na realidade ele é um caule, né? É o caule da planta. E as folhinhas, elas são modificadas em espinhos. Depois a gente vai ver essa modificação de folha mais para frente, quando a gente estiver vendo folha. Então, um exemplo bem clássico do caule cladódio é o cacto. Nesse caso aqui é a palma, né? A gente chama de palma. E do cacto também, aquele compridinho também. O caule corno, ele é um caule cilíndrico, né? Bem conhecido aqui é o bambu. E ele possui aí nós e entrenós bem nítidos. Mas não tem muita ramificação, não tem ramificação. E ele é preenchido, né? Ele pode ser oco, como o caso do bambu, mas ele pode ser preenchido também com alguma substância nutritiva, como é o caso da cana-de-açúcar. Depois nós temos a haste, que é típico de plantas herbáceas, né? Como agrião, couve, feijoeiro, alface, soja. Ele é um caule flexível, pouco desenvolvido e ele é verde, ele tem clorofila, ele faz fotossíntese também, como a folha. Nós temos também caules rastejantes, um exemplo aqui é o morango, e também o gerimum, né, que a gente vai chamar aqui de aboboreira.
eles se desenvolvem paralelamente ao solo e eles vão fazendo né, crescendo nesse sentido horizontal, né? Por isso que ele é chamado de rastejante. Os exemplos, grama de jardim, morangueiro, hortelã e aboboreira, né? Na grama, a gente não consegue visualizar muito bem o caule, mas o caule dela é rastejante e é aquilo que a gente vê assim, ó, as pontinhas são as folhas. E por último, nós temos aqui, ó, antes da gente falar dos aquáticos, nós temos aqui os trepadores. Os caules trepadores são características de plantas trepadeiras, que é um exemplo bem clássico é o maracujá, a videira, né, o pé de uva, e o chuchu, tá? Eles vão ter essas características de se ramificar, né, e de serem sarmentosos, quando se fixam em um suporte por meio de gavinhas. Então, eles se ramificam, eles se fixam em substratos e eles utilizam algumas especializações das suas folhas também para fixar, que a gente vai ver já já. E os caules aquáticos, que são desenvolvidos e adaptados ao ambiente aquático, né? E, em geral, eles são clorofiliados, significa que eles também fazem fotossíntese, assim como as suas folhas, e apresentam um parênquima aerífero, né? Assim como a raiz, eles também vão ter ar armazenados ali dentro para que a plantinha consiga flutuar. Agora vamos para a organologia da folha. Então, a folha, ela é uma estrutura que vai ter atividade de crescimento nas gemas dos caules, como a gente já viu, gemas laterais, gemas apicais. Ela é um órgão que possui como sua principal característica um parênquima clorofiliano, né, para fazer fotossíntese, e a partir da fotossíntese gerar os nutrientes da planta, aqueles nutrientes que são orgânicos, né, carboidratos, proteínas, vitaminas, a folha que vai produzir esses nutrientes através da fotossíntese, ela vai produzir a glicose, que é o principal componente de reserva energética da planta, né? A glicose ela vai se reunir em várias moléculas e vai formar uma molécula maior chamada de amido, que pode ser armazenada, como a gente viu, nos caules e nas raízes. Então, além disso, as folhas também realizam funções vitais, como troca de gases, né? Ela vai absorver oxigênio, liberar gás carbônico, ela vai fazer isso por meio dos estômatos que existem na região, na parte de baixo da planta. E vai fazer também a transpiração da planta, né? A liberação de gotículas de água ali para liberar o calor e fazer com que a planta consiga sobreviver nos horários mais quentes do dia. Em determinadas condições ambientais, as folhas também podem fazer uma coisa chamada gutação, que é eliminar água no estado líquido, tá? Para ajudar na transpiração, como eu falei. Todas essas atividades são possíveis graças à grande superfície foliar. Quais são as estruturas que a folha possui? Então, a folha ela tem uma bainha, que é onde vai ficar fixa no caule, aqui, né? É a porção basal e dilatada que une a folha ao caule. Ela vai ter um pecíolo, que é essa estrutura aqui que liga a essa estrutura do limbo ao caule. E a parte, vamos dizer assim, de folha realmente, né, propriamente dito, que a gente vai chamar de limbo. É a porção achatada laminar, que apresenta maior superfície de absorção luminosa e trocas gasosas. Ela tem esse formato justamente para aumentar a superfície e contribuir com a troca gasosa. Quanto à anatomia da folha, né? A folha, ela vai ter uma cutícula, que é uma camada de gordura que vai ficar na sua superfície. A cutícula vai auxiliar aí a evitar perdas excessivas de água na planta e como proteção também da epiderme. Logo abaixo da cutícula, que é essa partezinha aqui gordurosa, logo abaixo eu vou ter as células da epiderme da planta. E em seguida a gente vai ter aquilo que a gente chamou, a gente já viu isso na aula passada,
mas é só especificando melhor aqui, que são os parênquimas, né? E na folha a gente vai ter um parênquima que eu vou chamar de parênquima clorofiliano. Esse parênquima clorofiliano vai se dividir em parênquima palissádico e parênquima lacunoso. Nós já vimos a diferença entre os dois. E dentro da estrutura da folha, nós vamos ter os canais, né, que vão transportar os nutrientes que ela vai produzir, que é o xilema e o floema. Além disso, a gente tem aqui os estômatos na folha, né, nessa região aqui debaixo da folha, e fibras esclerenquimáticas também do esclerênquima. Aqui eu tenho uma epiderme inferior, e os estômatos eles vão estar justamente nessa epiderme inferior da folha. Então, nós sabemos que as plantas que possuem, que vivem em regiões mais expostas ao sol, né? Elas geralmente, as folhinhas delas são menores, são folhinhas pequenininhas. A gente vê muito aqui na nossa região plantas com folhas pequenininhas porque elas são plantas que estão em regiões que mais expostas ao sol. E essas plantas eu vou chamar de heliófitas. Já aquelas folhas que estão em ambientes que possuem uma incidência de sol menor, elas possuem folhas maiores, né? Por exemplo, se a gente vai ver na Amazonas, no Amazonas a gente tem uma quantidade de sol maior, sim, mas as plantas que são menores, que não conseguem atingir a região do sol facilmente, elas têm as folhas gigantescas, né? Para quê? Para uma maior área da absorção luminosa, né? O máximo que elas conseguirem absorver de sol, melhor. E essas folhas eu vou chamar de folhas umbrófitas. Outra observação é que algumas plantas perdem folhas durante a determinada estação do ano, né? Nós sabemos. Em regiões, por exemplo, no outono, as folhas começam a cair, né? Essas plantas que perdem essas folhas em determinada estação do ano, elas são chamadas de decíduas ou caducifólias. A queda da folha, que a gente também chama de abscisão foliar, ocorre especialmente com as angiospermas durante a época do ano em que os dias recebem menos iluminação. Como exemplos, nós podemos citar aqui o caquizeiro, videira e paineira. As plantas que não perdem as folhas são chamadas de perennifólias, folhas perenes, né, que ficam o ano todo ali naquela folha. Um exemplo é o pinheiro, a mangueira e a jabuticabeira. Só uma observação, aqui, tudo bem, existem regiões em que no período em que a luminosidade diminui, né, período de outono, já para entrar no inverno, as folhas caem. Mas aqui na nossa região, por exemplo, de Caatinga, nós sabemos que as folhas caem no período mais seco do ano, não é? Quando se torna inviável, né, para a planta demandar uma energia absurda para suas folhas, ela já absorveu o máximo do nutriente, já guardou tudo que precisava guardar no seu caule, na sua raiz, e agora ela perde suas folhas para que ela não morra, né, de tanta insolação. Então ela faz isso aqui na nossa região. Já em regiões mais frias, ela perde também as folhas, mas no período em que existe menos iluminação. Existem também algumas modificações das folhas, por exemplo, os espinhos. Os espinhos, eles são formações pontiagudas resultantes da transformação de folhas. Em regiões de clima semiárido, né, todas as folhas elas foram aí adaptadas para espinhos, como que a gente está vendo aqui, ó, na coroa de frade, o caule está aqui e todas as suas folhas foram adaptadas para espinhos, já que essa região é muito quente, o nível de insolação é muito grande, então o caule é que faz a fotossíntese e as folhas foram adaptadas para espinhos. E nós temos também um outro tipo de folhas aqui, que são as folhas insetívoras, né, que a gente chama de carnívoras. São folhas modificadas para que a planta consiga capturar insetos e outros animais, né, e com a decomposição daquele animal ali, ela consiga absorver os nutrientes desse animal, servindo assim como nutriente extra para essas plantas. Em geral, essas plantas têm um cheiro muito podre, né, que é para atrair esses insetos.
Outra modificação aqui interessante são as gavinhas. Não sei se vocês já viram, parecem caixinhos, né? Elas são todas enroladinhas assim, parecem caixinhos, servindo aí como apoio, né? Isso acontece bastante com as trepadeiras. Por exemplo, o pé de maracujá, ele tem muitas essas gavinhas que é para as folhas se modificam nas gavinhas para que ele se apoie no muro ou em outras plantas para que ele consiga se manter firme. E por último, nós temos uma outra modificação foliar, que são as brácteas e espatas. São folhas modificadas que apresentam ação dupla. Tanto protegem, né, a inflorescência, e por serem coloridas e odoríferas, atraem insetos polinizadores. Então, olha essa flor aqui, copo de leite. Qual é a flor? Quem é a flor aqui? A flor é essa amarelinha que está aqui dentro, ó. Essa parte branca aqui externa, na realidade, é uma folha modificada que serve como proteção e ela também libera um aroma agradável que vai atrair os insetos para a florzinha amarela que está aqui dentro, certo? Então, por hoje é só. Eu vou pedir que vocês façam a atividade do caderno de atividades da página 13 até a página 17, tá bom? E guarda aí que depois eu vou avisar para vocês qual vai ser o dia que vocês vão mandar todas as atividades de uma só vez, tá certo? Não deixa de fazer, não acumula atividade. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda mensagem. Em breve nós vamos também começar as nossas aulas, né, via Zoom, para que a gente possa tirar dúvidas, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Qualquer dúvida que tiverem, me procurem. Um beijo e até a próxima.